papo sério, pode rolar uma segunda onda. Na verdade, em alguns países aqui já está rolando, estão falando de lockdown em muito lugar e é possível que a gente tenha um impacto sério na bolsa, tá? Separei algumas informações interessantes, cruzei com o que aconteceu na última grande queda pelo Covid e o que você pode fazer para se blindar ou para pelo menos ficar um pouquinho mais seguro, né, com a sua carteira de investimentos daqui para frente. Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, queria pedir para vocês uma única coisa. Clique no botão de curtir desse vídeo, que isso é muito importante para ajudar o nosso canal a continuar crescendo do jeito que está crescendo, tá? Muito obrigado. Mas vamos lá. Eu separei um gráfico aqui, cara, que esse gráfico aqui é a evolução diária de casos de Covid no Brasil. Então você percebe que isso aqui é desde quando a gente não tinha nenhum caso, até quando a gente teve um caso. E eu lembro que quando a gente começou a ter alguns poucos casos, a gente estava já quase que em lockdown, né? Aquela campanha do Fica em Casa. Eu ficava em casa com a Camila, a gente ficava vendo o noticiário e todo dia a gente acompanhava lá o número de novos casos, né? E, cara, era sempre chocante, assim, né? E os números, eles cresceram demais, absurdamente. Só que passou um momento e parece que todas as campanhas que aconteceram aqui no Brasil tiveram algum efeito, porque os casos começaram a diminuir bastante. E conforme os casos começaram a diminuir, as pessoas começaram a ganhar confiança novamente. Confiança de que podiam sair e de que podiam sair com máscara e tudo mais. Mas nessa brincadeira, entre aspas, algumas pessoas acabam se descuidando. Algumas outras coisas acabam acontecendo. A economia, ela estava parada há muito tempo. Muitas empresas começaram a quebrar. Então problemas começaram a acontecer. E aí, o que a gente percebe é que o gráfico ele passou a se tornar ascendente de novo em números de casos. Então se a gente for pegar o gráfico dos últimos 30 dias, ele nos mostra realmente que existem casos novos e numa tendência crescente. Isso tudo levanta um grande alerta. Levanta um alerta de segunda onda. E da onde que vem toda essa força? Bom, vem de dois casos. Primeiro, o exterior. Então você tem países lá fora que realmente estão com um gráfico muito mais chocante que o Brasil. Então se você pegar a Alemanha, olha o número de casos de Alemanha. Tá? Eles chegaram a bater recordes novamente. Por mais que o número de mortes não tenha sido igual da primeira vez, porque potencialmente o país está muito mais preparado, ou sei lá por qual motivo, às vezes é porque simplesmente o pessoal faz mais teste e descobre mais casos, mas o número de mortes não está igual. E aí muitos países, especialmente na Europa, começaram a falar de lockdown de novo. E isso daqui começa a chamar a nossa atenção. E eu estou falando aqui sobre a ótica de bolsa de valores, a ótica de negócios, tá? Impacto no seu dinheiro. E um outro ponto também é por causa da época, tá? Existe uma época sazonal de vírus respiratório e a gente tá entrando nessa época, a gente tá passando por essa época. Então, por causa do clima, né, a gente pode ser um pouco mais impactado. Mas beleza, então isso aqui é o cenário, né? Tivemos um grande caso, bolsa caiu e agora podemos passar para uma segunda onda. Vamos puxar o que aconteceu com a bolsa de valores nesse primeiro movimento para a gente poder ter algum parâmetro do que esperar, né? De acordo com as ramificações dessa possível segunda onda. Aliás, quero falar duas coisas para vocês aqui, ó. Eu não sou um especialista em Covid, então eu vou cruzar aqui informações que estão disponíveis na internet, com pessoas que são muito mais estudadas do que eu nesse assunto, tá? Com dados econômicos e vou cruzar com bolsa de valores, tá? Então eu não sou especialista em Covid, então já peço aqui uma licença poética para falar sobre isso. Outra coisa também é que eu não tô aqui querendo trazer o apocalipse, tá? Não tô aqui querendo falar que o seu dinheiro vai sumir, que tudo vai explodir, nada disso não. Tô querendo te passar uma visão um pouco mais realista das coisas, tá? Vamos entender o que aconteceu na primeira onda. Esse gráfico que tá aqui na tela é o gráfico da Bolsa de Valores, é o gráfico do Ibovespa. Cara, eu lembro que a gente veio de uma alta incrível, Pô, a gente grava o Rumo ao Bilhão há quase 3 anos, né, Kaique? E, cara, e a Bolsa, ela vinha de... Se você fosse traçar uma reta, você vê o que a gente chamaria de tendência de alta, né? Se a gente fosse puxar um canal, né, uma LTA ali, uma linha de tendência de alta, a gente iria encontrar um canal muito interessante de alta. Aí, de repente, a Bolsa despencou em 13 dias, 31%. E a bolsa chegou a cair quase 50% em pouco mais de um mês. Então veja só, a bolsa começou o ano bem, né? Aí na casa de 116 mil pontos, chegou a bater os 120 mil pontos ali, e caiu para 60 mil pontos praticamente. Foi a queda mais rápida que já aconteceu, tá? A queda mais rápida já aconteceu. E eu lembro que todo dia eu vinha pro escritório e eu ficava chocado, porque eu olhava e falava, caraca, mais um circuit breaker? Caramba, mais um. Tem um dia que teve 3, tiveram 3, né? Cara, todo dia era chocante. E pela minha filosofia de investimentos, de montar arca, eu tinha caixa, então toda vez que caía eu ia comprando mais um pouco, né? Mas ainda assim chocante. Na prática a teoria é outra, né? E isso aconteceu. Magicamente também,
tão rápido quanto caiu, né, ou quase tão rápido quanto caiu, a nossa bolsa recuperou. A nossa bolsa fechou agora, eu estou gravando no final de semana esse vídeo, a bolsa fechou a quase 111 mil pontos, quase no preço de abertura do ano. Então a bolsa ela recuperou praticamente toda a queda que ela teve. Então, se a gente for olhar para esse ano nos livros de história, supondo que o mercado fosse fechar hoje, é como se a gente nem tivesse tido impacto do Covid, né, num fechamento anual. Porque se a bolsa fechasse hoje, a gente teria uns 5% de queda no ano, seria um ano meio normal, mas a bolsa caiu quase 50%, tá? Então isso daqui é muito perigoso. Beleza? Ó, quando a gente teve o primeiro momento de super crise e tal, a gente tinha 343 casos confirmados de Covid. E hoje a gente já teve 6 milhões de casos confirmados no total. Cara, isso aqui é chocante. Então o que eu puxei aqui? Ó? Primeiro, quais foram as empresas que reagiram melhor à crise, né? Melhor ao Covid? Então eu puxei uma lista aqui pela Economática e você encontra ó, MMX, GPC, Eternit, WEG, o IBR, Kaique. O IBR, cara, é Tasa, Mglu, CSN, Bradespar, Vale do Rio Doce, Banco Inter, Brasil Agro e Kepler Weber, né? O que a gente percebe aqui? O que tem em comum nessas empresas que reagiram muito bem? O que tem em comum é que basicamente elas são no segmento de materiais básicos e de bens industriais. Tá, então isso daqui, já dá uma informação interessante pra gente. Vale só fazer um disclaimer aqui, que duas empresas que estão aí subiram não por causa do Covid, né? Então MMX tem um rumor muito grande rolando e tal, por causa da volta do Eike Batista, e o IBR, né, que porrou depois do andamento da venda da empresa para concorrentes. Então não está diretamente ligado ao Covid. Já outras empresas tiveram muito a ver com o Covid. Então eu puxei aqui o balanço de Magazine Luiza, né? Puxei aqui o DRE de Magazine, na verdade, e o que você percebe? Você percebe que ela conseguiu vender muito mais, especialmente no segmento digital. Por mais que o lucro dela não tenha acompanhado, as vendas dela aumentaram pra caramba. Então, ela estava preparada para esse momento. E na época, eu lembro que todos esses sites da Magalu e todos os outros e-commerce, eles estavam focando muito nessa fica em casa, então eles estavam vendendo mesa, cadeira, computador. Tipo, um setup Covid ali, né? Isso, home office. Escritório, home office. Setup home office. Então. E tiveram outras empresas, por exemplo, o pessoal ficou em casa, cara. O que o pessoal mais fez, cara? Sentou no sofá e assistiu Netflix. Ok. O que mais? Você jogou muito videogame, mano. Joguei muito não é? videogame. Jogou muito videogame. E aí, quando a gente começa a entrar nesse mundo mágico da Bolsa de Valores, a gente começa a perceber que a gente pode ganhar dinheiro em basicamente todo segmento, né? E um deles é no segmento de games, né? Então a Nvidia, por exemplo, não só em games, né? Mas a Nvidia, que produz hardware, né? Ela teve um resultado incrível. Então se você for puxar o histórico dela de resultado, veja como vem crescendo. Até que no terceiro quarter aqui, ela teve um resultado bem maior que o anterior e assim por diante, né? A receita líquida dela não parou de subir e ela sim foi afetada, mas positivamente pelo Covid. E também o pessoal usa muito essas placas para fazer mineração de Bitcoin. Exatamente. E Bitcoin nas alturas, aliás. Agora, a gente falou dos segmentos que bombaram, né? Mas quais foram os segmentos que foram mal? Quais foram as empresas que não reagiram bem à crise, né? Separei algumas aqui. Aliás, olha só, algumas que caem no 50%, 60%, 80%. Então vamos lá. Viver, 50% de queda, Banco BMG, CVC, puta, CVC foi uma dó, né, cara? CVC, Ser Educacional, Embraer, Cogna, 56% de queda, Paranapanema, essa dói no coração, dói no bolso também, né? Bolso. Brasil Brokers, você tem Saraiva, puta, Saraiva. Tem nada mais legal que no shopping tá na Saraiva, né, Kaique? Lili Blanc, 72% de queda e IRB com 82% de queda. Então essas aqui foram as maiores quedas, né, da primeira onda que rolou. O que a gente percebe aqui? Que a maioria delas são de consumo cíclico. Claro, tem algumas exceções, né? Tipo, o IRB não caiu por causa disso, tiveram algumas notícias rolando e tudo mais. Agora, olhando para isso e pensando numa possível segunda onda, e respondendo a pergunta do vídeo, o que fazer? Né? O que fazer com o nosso dinheiro? O que você acha que é aí que tem que fazer? Tem que diversificar. Diversificar. Pô, essa resposta é óbvia. Se proteger. Mas olha que interessante, por mais que essa daqui seja uma resposta óbvia que a Kaique disse, essa aqui é a resposta certa, é a diversificação. Só que a diversificação tem que ser feita da forma correta, tá? Então, vocês já sabem como eu invisto, né? Eu utilizo a metodologia da Arca, já eu falo sobre isso, mas eu levantei 4 pontos interessantes aqui para você ter em mente. Primeiro, evitar setores cíclicos, tá? E é claro que existem sempre as exceções, e geralmente as exceções são daquelas empresas que estão muito preparadas para o mundo digital.
Então, por exemplo, Magalu ela está extremamente preparada para o mundo digital. O ponto é, será que ela tem um preço razoável hoje? Isso daqui é uma outra pergunta. Então, estamos falando agora de segmento, tá? Então, vamos evitar ou vamos olhar com muito carinho para setores cíclicos. Olhando simplesmente sob a ótica de, na primeira onda eles sofreram demais. E como não recuperaram ainda, pode ser que eles não sofram tanto na próxima, mas isso aqui foi algo que a gente aprendeu com a primeira onda. Segunda coisa, o setor industrial, ele está tanto no topo da tabela quanto no fim da tabela. O que isso aqui mostra? Que é um segmento que reagiu bem à crise, mas dependendo exclusivamente da particularidade de cada companhia. Tá? Então é um segmento que parece que reagiu bem, mas aí precisa ser caso a caso. Tá? Tem empresas que não foram bem e isso daqui está muito ligado a quanto elas estão preparadas para o novo mundo. Né? Para mim existem as empresas antigas e as novas. Né? Para mim, empresa nova tem a ver com CAC e LTV. Então essa é a métrica que a gente tem que passar a olhar. Terceiro ponto, isso aqui eu ouvi do Florian Bartonek, um dos investidores que eu mais respeito no Brasil, e ele disse o seguinte, né? Procure não por grandes oportunidades difíceis de serem vistas, mas por aquelas que são óbvias. Você não precisa fazer algo difícil para ganhar dinheiro. Procure por oportunidades óbvias. Home office, todo mundo foi ficar em casa. Quem é que vai vender mais? As empresas que estão preparadas para a tecnologia. A gente gravou um podcast uma vez com o CEO da Positivo e ele falou, bom, pessoal vai ficar em casa, eles vendiam muito através de outras lojas, então agora as pessoas vão comprar de portais, então é só a gente vender o produto certo no momento certo para as pessoas, né? Então, passado esse pânico inicial, né? Seja o primeiro a panicar e aí depois você consegue olhar as coisas com clareza. Quarto ponto, procure por empresas que têm caixa. Cash is king, foi a coisa que eu mais ouvi quando eu fiz uma série de lives com vários CEOs no Instagram e todo mundo falava a mesma coisa, cash is king. E o quinto ponto que eu vou adicionar agora é, tudo que eu acabei de falar está errado. Por quê? Por quê, Kaique? Caraca, meu Deus Chocante, do céu. né? Chocante. Por quê? Por quê? Porque você não é o dono da verdade e tudo pode mudar. Não é. Assim, claro, eu não tô querendo, tudo que eu disse está errado, não é isso. É porque eu estava lendo um livro do Howard Marks, ele fala muito sobre ciclos econômicos, né? E se você quer ganhar da média de mercado, você precisa apostar em outra direção. Então, se todas as empresas que reagiram bem à crise, elas subiram, não adianta você agora querer apostar nessas mesmas empresas, porque muitas vezes o fato de a gente saber e de o que eu estou te passando ser algo de conhecimento público já faz essas empresas serem precificadas de uma forma mais cara. Então, se você vai comprar aqui, você às vezes já está pagando o preço que elas valem. E as empresas que reagem mal, elas já tomaram um grande baque. Então elas já foram precificadas mal por isso. Então se você quer ganhar no longo prazo, você às vezes precisa apostar diferente dos grandes investidores. Então qual que é a importância do que eu acabei de dizer? É que tudo é preço. Não adianta você querer comprar uma ótima empresa a um preço absurdamente caro. E não adianta você querer vender uma ótima empresa que está barata e passando por um momento difícil. Então no final das contas, tudo é preço, tudo é time e tudo é ciclo. Mas não tire da sua mente os princípios que eu acabei de passar, tá? Bom, dito isso, como que eu invisto o meu patrimônio, né? Eu acho que uma das formas mais incríveis de um economista conseguir perder a sua credibilidade é tentar cravar um preço no dólar, por exemplo. Você vai dizer, o dólar estará R$7. Você vai errar. Você vai errar, né? Eu vi economista prevendo o preço de Tesla e aí era assim, o preço estava aqui. Ele previu que o preço podia, sei lá, subir 10 vezes ou quebrar. E ele conseguiu errar. Porque Tesla subiu muito mais, assim. Aí eu vi bancões prevendo dólar. Dólar pode bater... É tipo, né, o Kaique fazendo previsão, né? Tipo, o Kaique, ele zoa, né, analisa. Assim, pô... Ou chega a R$2 ou chega a 6. O dólar vai ficar entre R$2 e R$8 ali, né? Então, assim, como que eu faço para investir mesmo não tendo a certeza dos cenários, né? Eu construo uma arca de investimentos em que eu tenho ações e negócios, real estate, caixa e ativos internacionais. Eu coloco 25% em cada caixinha e eu vou alocando conforme o mercado sobe e desce, tá? Eu vou rebalanceando a minha carteira. E até o momento isso daqui vem me servindo muito bem, mantenho minha cabeça fria. Quando a gente tem uma crise ou uma grande onda, eu me aproveito desses grandes movimentos, porque eu posso comprar barato. Quando sobe demais, eu tendo a fazer um rebalanceamento, tá? Eu não sou dono da verdade, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouquinho mais sobre como pensar seus investimentos num segundo momento, né, de onda do Covid. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!